repito, já falei para os meus alunos do terceiro período, não desapareceu a prisão em flagrante, em hipótese alguma. Não houve modificação das hipóteses flagranciais, estado de flagrância, modalidade de flagrante, tipo de flagrante, tudo aquilo que a gente aprendeu continua valendo do mesmo jeitinho. Só desaparece a imposição da prisão em flagrante enquanto modalidade autônoma de prisão processual. Deve agora ela ser convertida em prisão preventiva. E mais uma vez o legislador deixa expresso que isso somente se dá em último caso. Porque deverá o juiz, segundo dispõe o inciso 2, converter a prisão em flagrante e preventiva quando não for possível a imposição de uma outra medida cautelar diversa da prisão. Ou seja, em dois momentos, o legislador deixa claro, para que não se tenha dúvida, prisão somente em último caso, prisão somente em última análise. E a nova lei sobre prisões e medidas cautelares, além dela adequar a própria terminologia, né? Eu sempre falei isso para vocês, para os meus alunos, o código ele não prima pela boa técnica legislativa. E continua assim, tanto que já fizemos críticas, né, para vocês que já viram o tema comigo, os alunos do terceiro período, fizemos críticas até o texto legal atual, né, modificado, reformado. Porém, melhorou um pouco em relação à forma anterior. Ou seja, se não está primando por uma perfeita técnica legislativa, pelo menos melhorou um bocadinho, né? E, como eu falei, criou medidas cautelares diversas, a prisão, com um rol, aí reside a discussão se taxativo ou se apenas exemplificativo, de medidas que podem substituir, então, a prisão processual. E uma outra alteração com relação à prisão também, trazida pela 2.403, foi a extinção de duas modalidades de prisão provisória, que era a prisão por força de pronúncia e a prisão por força de sentença condenatória recorrível. Essa última modalidade, já havia dito a vocês, ela se colocava como flagrantemente inconstitucional, ou seja, exigia-se que, como efeito automático da prisão, o recolhimento do réu ao cárcere, ou então a manutenção, se assim estivesse, ainda que se tratasse de sentença condenatória recorrível. Ora, que incoerência! Ao mesmo tempo, se garante o acesso ao duplo grau de jurisdição, com a garantia constitucional, não é? O direito ao recurso. E, ao mesmo tempo, se exigia, como efeito de uma condenação ainda recorrível, que fosse o réu recolhido à prisão. Esse dispositivo, o legislador, em diversas oportunidades que modificou o Código de Processo Penal, perdeu a oportunidade de revogar. Assim o fez, quando da reforma anterior, de 2008, com a questão da deserção. Ou seja, se o réu que recorresse, estando preso, fugisse da prisão, o seu recurso não era conhecido, era julgado deserto. Ora, um mérito de uma pretensão punitiva nada tem a ver com o aspecto cautelar da prisão provisória. Então, jamais eu poderia subtrair o direito ao duplo grau de jurisdição, porque é uma garantia constitucional, simplesmente pelo fato do réu ter fugido. Não está aqui a se defender que a fuga seja direito do réu. Não. Isso, dentre outros fatores e dentre outras situações que se acabam eternizando, mesmo estando tecnicamente erradas, como aquela situação de que alguns defendem de que o réu tenha direito a mentir. Não, o réu não tem direito a mentir coisa nenhuma, o réu tem direito ao silêncio, tem direito a não incriminar-se. Infelizmente não existe no nosso direito, como existe no direito norte-americano, por exemplo, a punição ao réu que mente. Não. Então acaba se tornando sem efeito. Mas em momento algum, a lei diz que ele tem direito de mentir. Ele tem direito ao silêncio. Assim como ele não tem direito de fugir. Inclusive a lei de execução penal impõe sanções à fuga. Porém, o fato dele fugir não implica no conhecimento de seu recurso. Por isso que foi abolido o artigo 595. E o artigo 393
oportunamente agora também, deixa de contemplar essa modalidade de prisão por força de sentença condenatória recorrível. Não, simplesmente adequou aquilo que já vinha sido sustentado pela jurisprudência. Ora, esse tipo de prisão, ela só deve existir quando presentes os requisitos da prisão cautelar, que continuam a estar elencados lá no artigo 312. Logo, a prisão agora, em qualquer fase do processo, digo do processo, porque no inquérito ainda existe outra modalidade, mas qualquer título prisional durante o processo só pode existir a título preventivo. Qualquer prisão no curso do processo só será admitida agora enquanto prisão preventiva. Logo, proferir uma sentença condenatória, vou determinar a prisão do réu, essa prisão será determinada a título de prisão preventiva, não mais simplesmente em decorrência de sentença condenatória da qual caiba recurso. E a mesma coisa ocorre com a pronúncia, que é aquela decisão que encerra a primeira fase do procedimento do júri, onde também, por previsão legal, impunha-se a prisão unicamente em função da prolação da pronúncia, para que assim aguardasse o réu até o seu julgamento em plenário. Não. Assim como a prisão por força de sentença, da qual caiba recurso, a prisão após a pronúncia só poderá existir a título de prisão preventiva, e não mais uma prisão decorrente simplesmente de uma fase ou de um ato processual. Não existe mais prisão decorrente unicamente de um ato processual, seja uma sentença, seja uma pronúncia. Prisão agora, ela existirá a título de prisão preventiva, e mesmo assim, quando não possível, uma outra modalidade. Bom, e por fim ela redefiniu, né, prisão em flagrante, que nós vamos começar a tratar agora, e também o Instituto da Fiança, ampliou muito a possibilidade de concessão de fiança, como será trabalhado pela professora Márcia. Bom, então as principais inovações. Não se fala mais em prisão em flagrante como modalidade autônoma de prisão provisória. Cria-se a distinção entre prisão cautelar e medida cautelar. Prisão cautelar continua sendo prevista lá nos artigos 311 a 313 do Código de Processo Penal, e o rol das medidas cautelares no artigo 319, as quais deverão obrigatoriamente ser apreciadas pelo juiz antes do crivo, antes do decreto prisional. Então não pode mais o juiz, sem avaliar a adequação de uma medida cautelar para substituir a prisão, não pode simplesmente decretar prisão sem avaliar a possibilidade de uma outra medida alternativa. Assim como, na realidade, fazendo uma comparação com o direito penal, se me permitir, assim como a prisão, pena, né? Nós temos duas modalidades de prisão, basicamente a prisão processual e a prisão pena, aquela imposta por força de sentença condenatória definitiva, transitada em julgado. Assim como a pena, em 1998, o legislador ampliou a possibilidade de substituição da pena de prisão por uma medida alternativa, por uma pena alternativa, editando a Lei 9.714, que foi a lei que sistematizou as penas alternativas. Agora, a 12.403 cria também uma prisão alternativa, uma medida alternativa, melhor dizendo, à prisão, no curso do processo. Assim como eu tenho a possibilidade de imposição de uma pena alternativa em substituição à privação de liberdade após condenação definitiva, tenho também a possibilidade agora de aplicação de uma medida alternativa à prisão no curso do processo. Ah, isso não existia? Já não era feito? Eventualmente sim. Os artigos 327 e 328, que não tiveram a redação significativamente alterada, falava da liberdade provisória mediante termo de compromisso. E muitas vezes esses termos, essas condições impostas no termo de compromisso não se mostravam suficientes enquanto uma medida visava a cautelaridade, ou seja, preservar a instrução, a evitar a prática de crimes, assegurar a ordem pública, todas aquelas situações que justificam a prisão. Então muitas vezes o juiz inovava, muitas vezes o juiz criava uma situação não prevista em lei, como por exemplo um comparecimento eventual, periódico, em juízo, enquanto vigente o processo, enquanto no curso do processo. Podia.
Mas qual a previsão legal disso? Nenhuma. Aí cria-se aquele problema. Eu aplico um dispositivo por criatividade à margem da legalidade.